Hoje nós vamos começar o segundo bloco das nossas catequeses sobre os anjos e o tema geral que engloba este segundo bloco é Jesus Cristo e os anjos. Portanto, qual é a relação dos anjos com o Verbo divino, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez homem. E nós vamos começar a nossa meditação, cujo tema é Vieram os anjos e serviram, com o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículo 8 a 13. Na mesma região encontravam-se uns pastores que pernoitavam nos campos, guardando os seus rebanhos durante a noite. O anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor refulgiu em volta deles e tiveram muito medo. Disse-lhes o anjo: não temais, pois vos anuncio uma grande alegria que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de David, nasceu-vos um Salvador, que é o Messias Senhor. Isto vos servirá de sinal para o identificardes. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens do seu agrado. Toda a vida terrena de Nosso Senhor aparece rodeada por estes primeiros seres espirituais, saídos da mão criadora de Deus. E isto tem um profundo significado, pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, e a sua obra redentora em favor da humanidade é o verdadeiro centro da atividade angélica. Em natureza, a criatura humana é inferior ao anjo. Se nos tempos do Antigo Testamento o homem reverenciava o anjo e o anjo não reverenciava o homem, a razão está na superioridade do anjo em relação ao ser humano. E esta superioridade manifesta-se de três maneiras. Primeiro, o santo anjo é superior em dignidade, pelo facto da sua natureza ser espiritual e incorruptível. Segundo, o santo anjo ultrapassa-nos pela sua familiaridade com Deus. E em terceiro, o anjo eleva-se acima do homem pela plenitude do esplendor da sua graça. Todo o Antigo Testamento está cheio de exemplos que confirmam esta realidade. Por exemplo, a hospitalidade de Abraão para com os três anjos junto ao carvalho de Mambré, Gênesis 18, versículo 1 a 5. A atitude dos pais de Sansão por ocasião da segunda visita do anjo, que lhes anuncia a concepção do filho. Livro dos Juízes, capítulo 14, versículo 11 a 20. Outro exemplo, o temor reverencial de toda a família de Tobias, por ocasião que São Rafael se deu a conhecer poucos momentos antes da sua partida. O livro de Tobias, capítulo 12, versículo 15 a 20. Segundo a tradição judaica, ninguém podia ver a Deus e continuar vivo. E o mesmo se dava com quem visse um dos santos anjos do Senhor.
Porquê? Porque são criaturas cheias de Deus e portadoras da sua glória. E porquê é que não podia continuar a viver? Porque o homem pecador era indigno de tal contemplação. Não convinha, pois, que o santo anjo se inclinasse diante do homem, até ao dia que apareceu na terra a criatura humana que ultrapassa até os próprios anjos, pela plenitude da graça que possui, pela familiaridade que tem com o próprio Deus e pela sua dignidade. Esta criatura é Maria Santíssima. Por reconhecer esta superioridade, o anjo Gabriel, na Anunciação, manifesta-lhe a sua veneração pela palavra Ave. Pela encarnação, o Verbo que era de condição divina não reivindicou o direito de ser equiparado a Deus, mas despojou-se a si mesmo, tomando a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens. Diz-nos São Paulo na carta aos Filipenses: como o verdadeiro homem que habitou entre nós, ele mesmo tornou-se inferior aos anjos, como atesta a carta aos Hebreus. Mas após a ressurreição e a ascensão, vemos agora coroado de glória e honra aquele Jesus que por um pouco de tempo foi feito inferior aos anjos, em virtude de ter padecido a morte, a fim de que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Isto dá testemunho a carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Contudo, nesta pobre roupagem humana, o anjo não deixou de o honrar, de o adorar, de o reconhecer como seu Senhor e Deus neste abismo inimaginável de humildade. O próprio Pai, diz-nos novamente a carta aos Hebreus, ao introduzir o primogênito no mundo, disse: adorem-no todos os anjos de Deus. E isto certamente o fez São Gabriel no momento primeiro da sua encarnação, no silêncio da casa de Nazaré. Externamente os anjos manifestam o seu louvor pelas maravilhas que Deus operou em favor dos homens em seu Filho na noite santa de Natal, quando a multidão do exército cantou glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens do seu agrado. Por isso, não é de estranhar que eles apareçam junto do Senhor nos momentos chaves da sua vida terrena, mesmo que ele se tenha feito inferior aos anjos, onde os homens não podiam fazer nada por causa da sua limitação e fraqueza, aí estão eles sempre presentes, a mostrar a solicitude do Pai para com aquele filho, do qual o próprio Pai dá testemunho. Este é o meu filho muito amado, no qual pus a minha complacência. Por ocasião da perseguição de Herodes, foi o anjo quem apareceu em sonhos a José e disse-lhe: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, pois Herodes procurará o menino para o matar. E após a morte de Herodes, estamos a falar de Herodes o Grande, o anjo da parte de Deus cumpre a sua palavra
e aparece novamente a São José em sonhos para lhe dizer: levanta, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque morreram os que atentavam contra a vida do menino. Mas ao chegarem a Jerusalém, José, avisado em sonhos, retira-se para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Resumindo, os 3 lugares onde Jesus viveu na sua vida oculta, ou seja, Belém, Egito e Nazaré, foram escolhidos para que se cumprisse a Escritura. Assim o fizeram a Santíssima Virgem e São José, segundo as orientações divinas dadas através do anjo. No começo da sua vida pública e antes de começar a sua missionação, e antes mesmo de fazer um primeiro milagre para manifestar a sua glória, após o batismo, diz-nos São Lucas, cheio do Espírito Santo, Jesus retirou-se do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aí, longe das comodidades da civilização e do convívio dos homens, Jesus é tentado por Satanás. E São Lucas, no capítulo 4, no versículo 13, ele diz: tendo esgotado toda a espécie de tentação, o diabo retirou-se de junto dele até certo tempo. E quem é que neste lugar agreste permanece junto do Senhor? Responde-lhes São Mateus: o diabo deixou e chegaram os anjos e serviram-no. Se no começo do seu ministério público a presença dos santos anjos é referida nos evangelhos, o mesmo acontece no final dos 3 anos da sua vida pública. Ao iniciar a sua paixão no Jardim das Oliveiras, quando os 3 apóstolos mais íntimos, Pedro, João e Tiago, falharam no convite que Jesus lhes fez: ficai aqui, vigiai comigo, apesar de Jesus ter desabafado os sentimentos da sua alma, a minha alma está numa tristeza de morte, eles, devido ao cansaço, diz-nos o Evangelho, adormeceram e deixaram Jesus sozinho, entregue à sua dor, à sua agonia. O santo anjo é a única criatura que marca a sua presença confortadora. Diz-nos São Lucas no capítulo 22, versículo 43. Então, vindo do céu, apareceu-lhe um anjo que o confortava. Como os santos anjos, nas horas dolorosíssimas da paixão, estavam prontos a defender o seu Rei e Senhor da iniquidade humana, se essa fosse a vontade do Pai. O próprio Jesus não ignora esta atitude dos seus fidelíssimos servos e dela dá testemunho quando Jesus responde a Pedro: julgas que não posso rogar a meu Pai que imediatamente me enviaria mais de 12 legiões de anjos? Como se cumpririam então as Escrituras que dizem que tudo deve acontecer assim? Se na quinta-feira e na sexta-feira santa os anjos não puderam manifestar o seu zelo por Cristo, no domingo de Páscoa são eles, mais uma vez, a anunciarem aos homens as maravilhas de Deus em nosso favor, tal como aconteceu na noite de Natal.
ao alvorecer do primeiro dia da semana, diz-nos São Mateus capítulo 28, versículos 5 e 6, houve um grande tremor de terra, pois o anjo do Senhor, descendo do céu, aproximou-se e removeu a pedra do sepulcro, sentando-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua túnica branca como a neve. Também Madalena viu dentro do sepulcro 2 anjos vestidos de branco, sentados, um à cabeceira e outro aos pés, onde jazera o corpo de Jesus. Ao terminar a sua vida visível no meio de nós, são novamente os anjos que declaram a todos os que presenciaram a sua ascensão. Homens da Galileia, porque estáis assim a olhar para o céu? Esse Jesus que vos foi arrebatado para o céu virá da mesma maneira como agora o vistes partir para o céu. Portanto, aqui no dia da ascensão, os anjos anunciam a boa nova da segunda vinda do Senhor. Apesar dos santos anjos não serem o tema principal da pregação de Jesus, o tema principal dos evangelhos, contudo, Jesus não nos quer deixar na ignorância acerca destas criaturas invisíveis que estão mais relacionadas conosco do que pensamos. Jesus menciona-nos os anjos como seres pessoais, reais, ativos, que velam por nós desde a nossa infância. Jesus afirma-nos isto quando diz: livrai-vos de desprezar um só destes pequeninos, pois digo-vos que os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. Mateus 18, 10. Quando crescemos e ficamos adultos, os perigos, as tentações e os problemas aumentam. Iriam abandonar-nos aqueles que nos acompanham desde a infância? Sem dúvida que não. Tampouco ficam indiferentes perante a situação de estado de pecado ou da nossa conversão. Tal mudança no coração do homem é motivo de alegria para os anjos. Digo-vos, declara Jesus, há alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa. Confere Lucas 15, 10. Também após a morte não estaremos sós. São os santos anjos que levam os justos ao paraíso, conforme está escrito na parábola do pobre Lázaro e do rico avarento. Diz-nos São Lucas no capítulo 16, versículo 29. O pobre Lázaro morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. A Igreja testemunha a fé nesta realidade na liturgia das Ezequias. Não é por acaso que estes espíritos bem-aventurados são invocados como companheiros das almas dos defuntos. Cristo perante os anjos dará testemunho a favor ou contra o homem, de acordo com a sua vida na terra. Disse-nos Jesus: todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, também o Filho do Homem declarar-se-á por ele diante dos anjos de Deus. Todo aquele, porém, que me tiver negado diante dos homens, será negado diante dos anjos. Lucas 12, 8, 9.
Isto poderá parecer estranho à primeira vista, mas na realidade não o é, pois vamos na eternidade participar na mesma recompensa que Deus já deu aos anjos fiéis. Isto é, a visão beatífica e a confirmação no estado de graça. No céu, mesmo após a ressurreição gloriosa do nosso corpo, o novo estado será semelhante ao dos anjos, sem deixarmos de ser verdadeiras criaturas humanas, conforme atesta os evangelistas São Lucas e São Mateus. Aqueles que forem julgados dignos de participar do outro mundo e da ressurreição dos mortos, nem se casam, nem são dados em casamento, isto é, nem os homens terão mulheres, nem as mulheres maridos, porque já não podem morrer, são semelhantes aos anjos, e sendo filhos da ressurreição, são filhos de Deus. Numa palavra, seremos como os anjos de Deus nos céus, porque, primeiro, seremos imortais, segundo, o Espírito comandará a carne plenamente santificada, e, por último, estaremos sem mácula, puros como os anjos. No entanto, o tema que Jesus mais desenvolve sobre os santos anjos é por ocasião da sua segunda vinda. Quando o Filho do Homem vier na sua glória acompanhado por todos os seus anjos, sentar-se-á então no seu trono de glória. Então retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Aí Jesus servir-se-á dos santos anjos como ministros da sua justiça, conforme está escrito na explicação da parábola do joio no campo. Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que a semeou é o diabo. A ceifa é o fim do mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos que irão tirar do seu reino todos os escandalosos e todos quantos praticam a iniquidade e lançá-los-ão na fornalha ardente. Aí haverá choro e ranger de dentes. São os anjos que farão a reunião dos eleitos na força da onipotência divina. Ele enviará os seus anjos com uma trombeta altissonante para reunir os seus eleitos desde os quatro ventos, desde a extremidade da terra à extremidade do céu. Então os justos resplandirão como o sol no reino de seu Pai. Quanto àquele dia e àquela hora, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai. É claro que Jesus, enquanto Deus, com o Pai e o Espírito Santo, sabe-o, pois a ciência não é propriedade de apenas uma das pessoas divinas, mas é atributo do Deus Trino. Portanto, como verbo de Deus, sábio, e até como verdadeiro homem por ciência infusa, mas não o sabe como ciência comunicável, este segredo de quando virá o Senhor novamente, bem como o segredo da nossa morte, impõe-nos por causa de estarmos sempre vigilantes.
E como pensamento final desta meditação, eu gostaria de vos dizer o seguinte: não esperemos pela ação dos santos anjos como ministros da justiça, mas aproveitemos agora a sua ação em nosso favor como ministros da misericórdia divina. Ela nos é oferecida gratuitamente e Jesus anuncia-nos-la no Evangelho. Em verdade vos digo, vereis com os olhos da fé na vossa vida concreta de todos os dias, o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, que está eucaristicamente no meio de nós. Os anjos levam as nossas súplicas que fazemos em nome de Jesus e trazem as graças em atenção aos méritos que ele nos deixou na sua igreja. Por isso, os santos anjos servem sempre Cristo presente em nós. Assim seja.